Olá, seja bem-vindo a esse canal. Hoje vamos dar início a uma série de vídeos que fala sobre os transtornos. Mas antes, devemos entender o que é transtorno. Tem diferença? Transtorno, síndrome, doença? Vamos lá? Ao ir ao psicólogo, não é um sinal de loucura, mas sim de busca por qualidade de vida e bem-estar. Infelizmente, há uma estigmatização das pessoas que sofrem com transtornos mentais e buscam apoio profissional. Vamos entender o que é loucura? Loucura, para a psiquiatria, um termo específico que define o comportamento absurdo ou quase sem sentido. Muitas vezes envolve situações perigosas nas quais ocorre a exposição da integridade do indivíduo ao escrutínio público e lesões físicas. É um nível de transtorno em que a pessoa coloca-se em perigo. Você sabe qual é a diferença entre síndrome e transtorno? Cada um desse termo é usado para definir diferentes quadros psicológicos. Embora os termos síndrome e transtorno estejam relacionados, ou seja, ambos tratam da perturbação da saúde. Existe diferença significativa entre eles e é importante também entender que a doença deve ser diferenciada da síndrome e transtorno ao se realizar um diagnóstico. No entanto, em muitos casos, os sintomas e sinais manifestados não têm suas causas definidas. Esse é um dos fatores que diferencia doença, síndrome e transtorno. Entender a diferença entre essas condições é fundamental para realizar um diagnóstico preciso e definir os melhores tratamentos para a intervenção. O que é doença, então? A palavra doença vem do latim e significa dor ou apodrecimento. Uma pessoa doente apresenta um conjunto de sinais, de sintomas específicos que altera o seu estado normal de saúde. Geralmente, quando se fala em doença, nós referimos à ausência de saúde devido ao distúrbio das funções física e ou mentais. A OMS, Organização Mundial de Saúde, define doença como ausência de saúde e a partir das alterações do estado de equilíbrio da pessoa em relação ao meio. A doença engloba prejuízos dos organismos ou das funções psíquicas, com sintomas específicos. As doenças têm causas reconhecidas, manifestam-se através de sintomas específicos e provocam alterações no organismo. Podem ser causadas por fatores internos e externos. Quando um profissional de saúde se depara com uma pessoa doente, ele irá averiguar os seus sintomas, solicitar exames para ter um quadro clínico essencial para fazer o diagnóstico da doença. Exemplo, a pessoa que reclama da falta de ar. Ele vai pedir os exames necessários para saber o que está causando esta falta de ar. Já a síndrome e o transtorno se diferencia. Vamos ver o que é a síndrome. A palavra síndrome deriva do grego e significa reunião. A principal diferença entre a síndrome e a doença é que geralmente as causas da doença são conhecidas, enquanto a síndrome, por ser uma reunião de diferentes sintomas, não se sabe exatamente o que causa. A síndrome é um conjunto de vários sintomas que irão definir uma patologia ou uma condição. Esses sintomas geralmente têm diferentes causas.
Desta forma, a síndrome pode ter diversas origens e pode ser que nunca haja uma certeza sobre essa verdadeira causa. Um exemplo é a síndrome de Down. Não se sabe muito bem qual é a causa, embora se trata de um erro genético. Ou seja, pode-se definir que os portadores da síndrome de Down têm uma alteração específica em um cromossomo. Mas o que causa essa alteração não se sabe ao certo. Já o transtorno é um subjetivo masculino que define o ato ou efeito de transtornar, bagunçar, desorganizar, desordenar. Uma alteração na saúde nem sempre está relacionada à doença e ainda assim causa desequilíbrio mental ou psicológico. Para a psicologia, a psiquiatria e outras áreas que estudam a psicopatologia, os transtornos mentais são condição da perturbação mental. Os transtornos mentais comprometem a vida do indivíduo em vários aspectos. Alguns exemplos são transtorno de ansiedade, transtorno do aspecto autista, transtorno de déficit de atenção, entre outros. Assim como ocorre nas síndromes, os transtornos não têm uma única causa. Pode ser resultado de déficit biológico e ou psicológicos. As alterações mentais ou os transtornos apresentam sintomas como o de uma doença. No entanto, em sua maioria não tem cura, mas o tratamento que alivia seus sintomas e permite à pessoa que tenha uma melhor qualidade de vida. Devemos desmitificar o termo transtorno mental e acabar com o preconceito que gira em torno dele. Devido a esse preconceito, muitas pessoas deixam de fazer o tratamento correto. Os tratamentos dos transtornos envolvem um trabalho multidisciplinar. Psicólogos, psiquiatra e outros profissionais da saúde, como médico, fonoaudiólogo, terapeutas ocupacionais, psicopedagogo, desempenha uma importante função no tratamento dos transtornos mentais. Além da psicoterapia e acompanhamentos terapêuticos em diversas áreas, pode ser necessário outras intervenções, como a utilização de medicamentos, que no caso são ministrados pelo psiquiatra. Os medicamentos podem ajudar a pessoa a organizar os sintomas do transtorno. A psicoterapia pode ajudar a pessoa a descobrir o que causou esse transtorno. A fono, a terapeuta ocupacional, a psicopedagoga auxilia no desenvolvimento das habilidades fundamentais para o desenvolvimento do indivíduo. O médico acompanha a evolução do caso e dos seus sintomas. Na maioria dos transtornos, o objetivo do tratamento não é curar, mas ajudar a pessoa a lidar com essa desordem que acomete a fim de manter-se mais organizado e estável. É muito importante entender as diferenças entre a síndrome e transtorno para encontrar os melhores tratamentos. Com as intervenções adequadas, as pessoas acometidas por um desse quadro conseguem aumentar a sua qualidade de vida. Por isso é importante, notou que tem algo errado? Procure ajuda.